Depois que meu marido morreu, eu pensei que o pior já tinha passado. Passei noites em claro, chorei até não ter mais lágrimas e aprendi a conviver com o vazio que ele deixou. Mas eu estava completamente enganada sobre o que seria o pior momento da minha vida. O pior não foi a viuvez, não foi a solidão, não foi ver o caixão descer. O pior foi quando o meu próprio filho, a pessoa que eu carreguei no ventre por 9 meses e criei com todo o meu amor. Sim, você ouviu certo. Ele me vendeu a um vizinho. E sabe por quanto? R$ 500. 500 míseros reais foi o preço que meu filho colocou na minha vida, na minha história, em tudo que eu fiz por ele durante décadas. Eu, que abri mão de sonhos para realizar os dele. Eu, que trabalhei de sol a sol para que nada faltasse. Eu, que passei fome para que ele comesse. Para ele, tudo isso valia o equivalente a algumas contas de luz. Uma compra pequena no supermercado, ou talvez um sapato barato, R$ 500. Esse foi o valor da minha existência aos olhos dele. Essa é uma história sobre o que acontece quando o amor vira interesse. Quando o sangue do seu sangue coloca um preço na sua cabeça, como se você fosse uma mercadoria descartável. É sobre o momento em que uma mãe descobre que para o filho que ela tanto amou, ela não passava de um problema a ser resolvido, um peso a ser tirado das costas, uma despesa a ser eliminada. É sobre a dor mais profunda que existe. A traição de quem prometeu te amar para sempre, só por ser seu filho. Eu sei que você pode estar se perguntando: como alguém chega a esse ponto? Como um filho faz isso com a própria mãe? Eu também me perguntei isso 1000 vezes, enquanto chorava sozinha no quarto que não era meu, dormindo numa cama que não era minha, sendo tratada como uma empregada por um homem que pagou para me ter ali. E a resposta é dura. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam, porque elas sabem exatamente onde nos acertar. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois dessa traição vai te chocar profundamente e talvez te fazer repensar o valor que você dá a quem sempre esteve ao seu lado, especialmente aquela mãe, aquele pai, aquela avó, que você às vezes esquece de ligar, de visitar, de abraçar. Essa história mudou minha vida para sempre. E eu tenho certeza de que ela vai mexer com você também. Então respira fundo, porque agora eu vou te contar tudo desde o começo. Meu nome é Maria, tenho 68 anos e sempre fui uma mulher simples, daquelas que não pede nada da vida além de paz, saúde e ver os filhos felizes. Passei a vida toda trabalhando, lavei roupa para fora, limpei casas, cuidei de crianças dos outros, enquanto criava o meu próprio filho. Meu marido era pedreiro, homem honesto e trabalhador, que quebrava o corpo no sol quente para trazer o pão para casa. Vivíamos com pouco, mas vivíamos com dignidade, até que ele partiu, vítima de um infarto fulminante, sem aviso, sem despedida. Quando meu marido morreu, meu mundo desabou. Mas eu tinha um motivo para continuar de pé. Meu filho único, o Rafael. Ele era tudo para mim. Eu olhava para ele e via o pai. Via minha juventude, via minha razão de existir. Depois do luto, me agarrei ainda mais a ele. Trabalhei o dobro, economizei em tudo, passei a comer menos para que ele pudesse ter mais. Eu achava que estava fazendo o certo, que estava sendo uma boa mãe. Achava que ele ia reconhecer isso um dia e me retribuir com carinho, respeito, presença. Mas aos poucos, eu comecei a perceber mudanças no Rafael. Ele ficou mais distante, mais frio, parou de perguntar como eu estava, parou de sentar comigo para tomar café. Quando eu tentava conversar, ele desviava o olhar, respondia com monossílabos, parecia irritado só com a minha presença. Eu tentava entender, será que é o trabalho? Será que há algum problema que ele não quer me contar? Será que fiz algo errado? E eu me culpava, como toda mãe faz, em vez de enxergar o que estava acontecendo de verdade, as reclamações começaram a aparecer. Ele reclamava de dinheiro o tempo todo. Dizia que estava difícil pagar as contas, que precisava de ajuda, que eu era um peso nas despesas da casa. Eu, que sempre me virei sozinha, que nunca pedi nada, fiquei arrasada. Mas o que eu fiz, vendi algumas joias que o meu marido tinha me dado,
Vendi móveis antigos que tinham valor sentimental. Vendi até minha máquina de costura, que era minha ferramenta de trabalho. Entreguei todo o dinheiro para ele, achando que estava aliviando o fardo. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender, achava que ele estava passando por dificuldades, que era uma fase, que logo as coisas melhorariam, e voltaríamos a ser mãe e filho como antes. Eu me agarrava a essa esperança com todas as forças, preparava a comida preferida dele, lavava suas roupas com carinho, tentava iniciar conversas sobre o passado, sobre os momentos felizes que vivemos. Mas ele apenas se afastava mais. E eu, cega de amor materno, continuava acreditando que tudo ficaria bem. Eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Os meses seguintes foram uma descida ao inferno. Rafael ficou ainda mais frio, agressivo até. Qualquer coisa que eu fazia o irritava. Se eu fazia comida, estava temperada errado. Se eu limpava a casa, estava atrapalhando. Se eu tentava conversar, estava sendo inconveniente. Ele começou a falar comigo aos gritos, me tratando como se eu fosse um estorvo, um problema que ele precisava resolver. Eu chorava escondida no banheiro, me perguntando onde estava meu menino, aquele que me abraçava e dizia "te amo", mãe, antes de dormir. Aquele garoto tinha desaparecido. Até que um dia, ele chegou em casa com uma proposta que me deixou confusa. Disse que tinha conversado com um vizinho, o seu Antônio, que morava sozinho numa casa grande e precisava de alguém para fazer companhia e ajudar nas tarefas domésticas. Rafael falou que seria temporário, só até ele organizar a vida financeira, e que depois eu voltaria para casa. Ele disse que seria melhor para todos, que eu teria um lugar tranquilo para ficar, que não precisaria me preocupar com nada. Eu, ingênua, acreditei. Pensei que meu filho estava tentando me proteger, me dar um descanso. Fui morar na casa do seu Antônio numa quinta-feira chuvosa. Rafael me deixou lá com uma mala pequena e foi embora rapidamente, sem olhar para trás, sem me abraçar, sem dizer quando voltaria para me buscar. A casa era grande, mas fria. Seu Antônio era um homem seco, de poucas palavras, que mal olhava para mim. Logo no primeiro dia, ele me entregou uma lista de tarefas: lavar, passar, cozinhar, limpar. Eu estranhei, mas pensei, bem, se é isso que preciso fazer para ajudar, vou fazer. Comecei a trabalhar desde a manhã até a noite. Os dias se transformaram em semanas e meu filho não dava notícias. Eu ligava, mas ele não atendia ou dizia que estava ocupado. Seu Antônio me tratava cada vez mais como uma empregada. Mandava, exigia, reclamava se algo não estava perfeito. Eu me sentia usada, confusa, mas ainda acreditava que era temporário. Até que, numa tarde que eu nunca vou esquecer, enquanto limpava a sala, ouvi seu Antônio conversando com outro vizinho no quintal. E foi aí que minha vida desmoronou completamente. Ele disse, sem qualquer pudor, pelo menos o dinheiro que paguei serve para alguma coisa. Essa velha trabalha bem. Meu coração parou. Meus joelhos fraquejaram. Dinheiro? Que dinheiro? Eu larguei o pano de chão e, tremendo, me aproximei da janela. Consegui ouvir o resto da conversa. Seu Antônio contava, quase rindo, que tinha pagado R$ 500 para o Rafael para ficar com a velha e que estava sendo um bom negócio porque eu trabalhava muito e não reclamava. R$ 500, meu filho tinha me vendido. Me vendido como se eu fosse um objeto, uma coisa, um animal. Eu não era mais uma mãe. Eu era uma mercadoria. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada no quartinho minúsculo que seu Antônio tinha me dado, olhando para o teto, sentindo uma mistura de dor, raiva, humilhação e desespero. Como eu tinha chegado ali? Como a mulher que criou um filho com tanto amor, que se sacrificou tantas vezes, tinha sido reduzida a isso? Por algumas horas, pensei em desistir de tudo. Pensei que talvez fosse melhor não estar mais aqui. Mas então, no meio da escuridão, uma fagulha de raiva cresceu dentro de mim. Raiva de verdade. E com ela uma decisão. Eu não ia morrer ali. Eu ia sair. No dia seguinte, bem cedo, antes de seu Antônio acordar, eu arrumei minha mala com as poucas coisas que tinha e saí daquela casa. Não sabia para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha plano, mas sabia que qualquer lugar seria melhor do que ali. Caminhei pelas ruas do bairro enquanto o sol nascia, e foi quando encontrei a Dona Célia,
uma antiga vizinha que eu conhecia há anos. Ela estava varrendo a calçada e, quando me viu com a mala, com o rosto inchado de tanto chorar, me chamou para dentro. Sem fazer perguntas, ela me ofereceu um café, um abraço e um lugar para ficar. Dona Célia foi minha salvação. Ela me ouviu, me acolheu e, mais importante, me disse algo que mudou tudo. Maria, você ainda tem valor. Você ainda pode recomeçar. Aquelas palavras simples plantaram uma semente de esperança no meu coração devastado. Com a ajuda dela, comecei a reconstruir minha vida do zero. Comecei a vender doces na rua, brigadeiros, cocadas, bolos caseiros. O dinheiro era pouco, mas era meu, conquistado com minha dignidade intacta. Depois, uma conhecida me chamou para costurar roupas. Aos poucos, fui juntando clientes, fazendo meu nome. Meses se passaram. E eu continuei trabalhando. Comecei também a cuidar de idosos, fazendo companhia, ajudando com remédios, conversando. Descobri que eu tinha muito a oferecer ainda, que minha experiência de vida valia alguma coisa. As pessoas me respeitavam, me pagavam honestamente minha grodício. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista, valorizada. Eu não era mais a mãe que foi vendida. Eu era Maria, trabalhadora, forte, independente. Eu tinha encontrado meu próprio valor, um valor que ninguém podia tirar de mim, muito menos colocar um preço. Durante todo esse tempo, Rafael não me procurou, nem uma ligação, nem uma mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. No início, isso ainda me doía profundamente. Eu chorava à noite, me perguntando como um filho esquece da mãe assim. Mas aos poucos, a dor foi dando lugar a uma clareza fria e libertadora. Ele tinha feito sua escolha, e eu tinha feito a minha. Naquele dia em que descobri que fui vendida, eu percebi uma verdade dura, mas necessária. O amor verdadeiro não tem preço, mas o interesse, esse sim, tem. E eu não estava mais à venda. Passaram-se quase 3 anos desde que saí daquela casa. Eu tinha uma vida simples, mas digna. Morava num quartinho alugado, trabalhava todos os dias, tinha minhas clientes fiéis e algumas amigas verdadeiras. Tinha aprendido a viver sozinha, a gostar da minha própria companhia, a não depender de ninguém. Eu tinha feito as pazes comigo mesma. Até que, numa tarde de domingo, enquanto eu estava preparando um bolo encomendado, alguém bateu na minha porta. Quando o abri, quase caí para trás. Era Rafael, mas não era o Rafael que eu conhecia. Ele estava magro, pálido, com olheiras fundas e roupas velhas. Ele ficou parado na porta, sem coragem de entrar, e começou a falar. Disse que tinha perdido o emprego, que estava endividado, que tinha sido despejado do apartamento. Contou que estava morando de favor na casa de um conhecido e que não tinha mais ninguém. Falou que tinha tentado resolver tudo sozinho, mas que não conseguiu. E então, com a voz trêmula, ele disse a frase que eu nunca pensei que ouviria. Mãe, eu preciso de você. Eu errei. Me perdoa. Eu olhei para ele e senti nada, nem raiva, nem amor, nem pena. Apenas um vazio imenso, onde antes existia um filho. Eu o deixei entrar, ofereci um copo de água e sentamos à mesa. Por longos minutos, ficamos em silêncio. Eu observava aquele homem quebrado à minha frente e me perguntava: onde estava o rapaz forte que me vendeu por R$ 500? Onde estava a frieza, a indiferença, a crueldade? Tudo tinha desaparecido, substituído por desespero e arrependimento. Ele começou a chorar, pedindo perdão, dizendo que tinha sido influenciado por outras pessoas, que estava desesperado, que nunca quis me machucar de verdade. Mas eu sabia que eram apenas desculpas. Ele tinha feito uma escolha e agora vivia as consequências. Então eu respirei fundo e falei, com uma calma que me surpreendeu: Rafael, você me vendeu por R$ 500. R$ 500. Esse foi o preço que você colocou em tudo que eu fiz por você, nas noites sem dormir, quando você estava doente. Nos sacrifícios, no amor incondicional. Você me transformou em mercadoria, me humilhou, me fez sentir que eu não valia nada. Mas sabe o que eu aprendi nesses 3 anos? Longe de você, eu aprendi que meu valor não está no que você pensa de mim. Meu valor está no que eu sou. Uma mulher digna, trabalhadora, honesta. E isso ninguém pode tirar.
Ele continuou chorando, pedindo uma chance, dizendo que mudou. Eu não sei se ele mudou de verdade ou se era apenas o desespero falando, mas eu decidi algo naquele momento. Eu ia perdoá-lo, não por ele, mas por mim, porque carregar rancor estava me consumindo por dentro e eu não queria mais isso. Mas perdoar não significava voltar atrás, não significava esquecer. Não significava abrir minha porta e minha vida novamente. Eu disse a ele que desejava que ele encontrasse seu caminho, que reconstruísse sua vida, mas que nosso caminho como mãe e filho tinha acabado no dia em que ele me vendeu. Eu escolhi a paz. Não a vingança, mas também não a submissão. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto a dor daquele dia em que descobri que meu filho me vendeu. Essa dor nunca vai desaparecer completamente, porque algumas feridas deixam cicatrizes profundas demais. Mas essa experiência também me ensinou algo precioso, que o valor de uma pessoa não depende de como os outros a tratam. Eu poderia ter morrido naquela casa, quebrada e sem esperança, acreditando que não valia nada. Mas eu escolhi me levantar. Escolhi acreditar que ainda havia vida depois da traição. E hoje, posso dizer com orgulho, eu sobrevivi. Eu venci. Quantas mães estão sendo esquecidas neste exato momento? Quantas estão em asilo sozinhas, esperando uma visita que nunca chega? Quantas foram deixadas de lado pelos filhos que criaram com tanto amor, tratadas como fardo, como inconveniência? E mesmo assim, essas mães continuam amando em silêncio, perdoando em silêncio, esperando em silêncio. Porque o amor de mãe é assim. Ele não cobra, não exige retorno, não tem prazo de validade. Mas isso não significa que essas mulheres merecem ser tratadas como lixo. Elas merecem respeito, dignidade, reconhecimento. Eu quero que você que está me ouvindo agora, pare um minuto e pense: como você está tratando seus pais, seus avós, aquelas pessoas que te criaram? Você está presente? Você demonstra gratidão? Ou você está tão ocupado com sua vida, seus problemas, seus compromissos, que esqueceu daqueles que abriram mão de tudo por você? Não deixe que o arrependimento bata na sua porta quando for tarde demais. Não deixe que você precise de uma história como a minha para acordar e perceber o valor de quem sempre esteve ao seu lado. Faça isso hoje, agora, antes que o tempo roube essa chance de você envelhecer. Não é o fim da vida. Envelhecer é o momento de colher os frutos do que plantamos. É a hora de descansar sabendo que cumprimos nosso papel. É o período de sermos cuidados por aqueles que cuidamos um dia. Mas mais do que isso, envelhecer é reconhecer o próprio valor. É olhar no espelho e ver todas as batalhas vencidas, todas as tempestades enfrentadas, todas as lágrimas derramadas que se transformaram em sabedoria. Uma pessoa idosa não é um peso. É uma biblioteca viva, um tesouro de experiências, uma fonte de amor. E merece ser tratada como tal. Então deixa eu te falar uma coisa de coração. Você pode perder tudo na vida. Você pode perder dinheiro, emprego, casa, relacionamentos. Você pode passar pelas piores humilhações, pelas maiores traições, pelas dores mais profundas. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita: sua dignidade. Eu fui vendida por R$ 500, mas minha dignidade, essa não estava à venda. E nunca estará. Essa é a lição que eu quero deixar. Valorize quem te valoriza, respeite quem te respeita, mas nunca, jamais, abra mão do seu próprio valor. Você vale mais do que qualquer preço. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se emocionou, se sentiu raiva, se chorou, ou se simplesmente refletiu sobre a vida, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva agora no canal, clica naquele botão vermelho aí embaixo e ativa o sininho de notificações. Porque aqui, neste espaço, você vai continuar ouvindo histórias reais como essa. Histórias de dor, mas também de força, de superação. De pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias. Histórias que fazem a gente parar e refletir sobre o que realmente importa na vida. E tem mais. Eu quero ouvir você. Quero saber o que essa história despertou em você. Então vai lá nos comentários agora e escreve uma frase curta, simples, mas verdadeira sobre o que você aprendeu com a história da Maria
Pode ser algo como nenhum amor verdadeiro tem preço, ou a dignidade vale mais que tudo, ou qualquer coisa que esteja no seu coração neste momento. Eu vou ler cada comentário pessoalmente. E acredite, sua palavra pode inspirar outra pessoa que está passando por algo parecido. Então não guarda isso só para você. Compartilha. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está desvalorizando os pais, os avós, ou até alguém que está sendo desvalorizado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história como essa pode mudar a perspectiva de alguém, pode abrir os olhos, pode salvar um relacionamento antes que seja tarde demais. Você pode ser o instrumento dessa mudança. Então, não hesita, clica em compartilhar e manda para aquela pessoa que veio na sua cabeça agora. Pode ser o empurrão que ela precisa. E olha, eu sei que o YouTube é um lugar onde a gente assiste, dá risada, se distrai e vai embora. Mas aqui é diferente. Aqui a gente cria uma comunidade de pessoas que se importam, que refletem, que querem crescer. E eu quero você nessa comunidade. Então se inscreve, comenta, compartilha, interage. Porque quanto mais gente participar, mais forte essa mensagem fica, mais longe ela chega, mais vidas ela toca. E no final das contas, não é isso que importa? Fazer diferença na vida de alguém? Então, por último, mas não menos importante, muito obrigada por ter ficado até aqui. Por ter dedicado esses minutos da sua vida para ouvir a história da Maria. Sei que existem milhões de vídeos por aí, competindo pela sua atenção. E você escolheu ficar aqui. Isso significa muito para mim. E eu prometo continuar trazendo histórias que valem a pena, que te fazem sentir, que te fazem pensar. Nos vemos no próximo vídeo, que já está te esperando. Um abraço apertado no seu coração. E lembra, você tem valor. Sempre teve. Sempre terá.